boa tarde, boa noite, dependendo do lugar onde você vai ouvir essa mensagem, bom dia. Hoje é dia 1º de janeiro, olha que demais, 1º de janeiro de 2023. Para quem não me conhece, ou para quem está entrando na transmissão agora, ou mesmo vai entrar depois e não nos conhece, nós somos a Igreja Cristo Salva, Ministério Tio Cássio. Os fundadores dessa igreja, o tio Cássio e a tia Nelly. O tio Cássio está com o Senhor já há algum tempo, e a tia Nelly continua sendo a pastora presidente desse ministério, e glória a Jesus por isso. E nós estamos à sua disposição. Você pode mandar um e-mail para nós, pode entrar lá no nosso site e mandar lá um comunicado para nós, a gente está à sua disposição. Então olha só que tremendo, dia 1º de janeiro de 2023. Eu queria pedir para que você agora, onde você estivesse, se você puder, né? Se você estiver dirigindo, não feche os seus olhos não, mas se você puder fechar os seus olhos agora, feche os seus olhos agora, e pense nesse ano que acabou de terminar, 2022, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, o que não quer dizer que você vai dar graça por qualquer coisa, mas a palavra de Deus mostra que nós em tudo somos mais do que vencedores, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então é nesse sentido, agradeça a Deus por esse ano de 2022, agradeça pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, pelos livramentos, por tudo aquilo que você tem experimentado, por tudo aquilo que você experimentou, por todas as revelações, por todos os versículos, por todas as situações em que você sentiu ali Deus te abraçando, né, te aconchegando, né, te tomando nos braços. E mesmo que você não tenha sentido, a palavra de Deus diz assim: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então tenha gratidão também pela fé, agradecendo a Deus por essa palavra maravilhosa. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esta tarde, te agradecemos por este dia, por este 1º dia do ano, e como diz a tua palavra, esse é o dia que o Senhor nos deu, nós nos alegramos na tua presença, na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor, na tua palavra, no teu poder, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Deus, e que essa palavra não volte para ti vazia, mas produza tudo aquilo que lhe apraz e prospere naquilo para que o Senhor a tenha enviado sobre nós, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Uma das coisas que mais me perguntam no início do ano é como ter um ano vitorioso, né? Como ter um ano abençoado. Claro que nós contamos, sem dúvida nenhuma, com a graça de Deus, sem dúvida nenhuma, a gente conta com isso, e claro, sem dúvida nenhuma, Jesus já fez o que ele tinha que fazer lá na cruz, né? Quando ele gritou lá na cruz, está consumado, ou tetelestai, ele falou exatamente sobre tudo isso que ele colocou à nossa disposição, como bênção de Deus em nosso favor. A própria palavra de Deus diz: em todas as promessas que há de Deus, nós temos nele, em Jesus Cristo, o sim, e temos nele o amém. Uma das coisas que me encoraja muito também em relação ao início do ano é o que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28, os versos 1 e 2, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha que tremendo, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então uma das coisas que mais enche o meu coração em relação a um início de ano, e a gente tem falado isso em várias circunstâncias, é quais são os maiores segredos para se ter um ano de intimidade com Deus, um ano da presença de Deus, um ano de vitória sobre o inimigo, um ano em que os nossos corações estejam voltados para Deus e ao senhorio de Jesus Cristo. Então eu tenho aqui alguns segredos, e vou pedir para que você acompanhe na palavra de Deus. Nós temos aqui o telão, e você deve acompanhar aí pelo versículo que aparece na sua tela, ou simplesmente, se você quiser acompanhar na própria Bíblia mesmo, fique à vontade, né?
talvez e possivelmente ou provavelmente você, ao ouvir essa mensagem, esteja você no seu carro, num lugar onde você não possa abrir a Bíblia, atente bem para os versículos bíblicos. E depois eu quero encorajá-lo a ler esta palavra, a ler cada uma dessas palavras, desses versículos, e memorizar estas palavras, estes versículos, porque sem dúvida nenhuma, esses versículos podem nos ajudar, e esta rotina pode nos ajudar, porque é uma rotina diária. Então a primeira coisa que eu quero lembrar, e que eu sou lembrado, e que eu fui lembrado, e sou sempre lembrado, é, em primeiro lugar, leia e medite na palavra de Deus. Fiquei muito contente aqui nesse ano que terminou aqui, 2022, nós temos ali, entre os jovens, nós já colocamos já há algum tempo, o ano retrasado, o ano passado, e vamos colocar de novo esse ano, como ler a palavra de Deus em um ano. Temos também isso lá no grupo do Projeto CRI, junto com os pais, junto com o voluntariado. Quão isso é importante! Quão importante é ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas também memorizar a palavra de Deus. Josué 1,8 diz: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, e então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. É o tempo todo, é todo o tempo. Não se afaste da sua boca. Lembre-se, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o coração estiver cheio da palavra, a boca vai falar a palavra. Então, naquela hora, ao invés de murmurar, ao invés de trazer uma palavra fora do contexto da vontade de Deus, ainda que queira sair uma palavra que não seja boa, para abençoar, na hora vem na memória o versículo bíblico. O que isso quer dizer? Que o próprio Espírito Santo de Deus, conforme Jesus mesmo lá ensinou, o próprio Espírito Santo de Deus está nos lembrando aquilo que nós aprendemos. Agora, como é que o Espírito Santo vai lembrar se a gente não aprendeu ou não aprender? Então o primeiro ponto é: leia e medite na palavra. E o que é meditar na palavra? É falar consigo mesmo a palavra, é sussurrar a palavra consigo mesmo, é murmurar a palavra consigo mesmo. Não murmuração de reclamação, mas de: não se afaste da sua boca o livro dessa lei, antes medita dele dia e noite. Como é que é mesmo o versículo? Não se afaste da sua boca o livro dessa lei. Esqueci a outra parte. Não se afaste da tua... É disso que eu estou falando. É de memorizar a palavra de Deus, falando consigo mesmo aquilo que Deus diz. Por exemplo, nas situações em que a gente pode estar angustiado, Filipenses 4, 6 a 8 diz que nós devemos apresentar os nossos problemas diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. E aí diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Quem é Cristo? É a palavra. Quanto ao mais, tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se tem louvor ou virtude, nisto pensai. Então imagine só, quando vem à nossa mente aquilo que não é verdadeiro, de repente o inimigo vem com uma mentira: olha, essa doença aí, você vai morrer. Essa dor no peito aí, você vai ter um infarto. E não precisa ser, dor no peito não precisa ser infarto não. Pode não ser infarto. E às vezes o inimigo vem com alguma mentira desse tipo. Então, quando nós estamos com o nosso coração cheio da palavra, muitas vezes o Espírito Santo vem com um versículo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Apresenta o teu pedido, ora, entrega o teu caminho ao Senhor, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Está escrito. Passo 1, ou primeiro segredo, é: leia e medite, memorize, personalize, visualize-se na palavra de Deus. Josué 1:8. Depois o segundo ponto é: ore a palavra. 1 João 5,14. 1 João 5,14.
Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E a continuação no verso 15 é: e se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos, ou que lhe pedimos, porque está feito segundo a vontade de Deus. Tem um desejo, tem uma vontade, coloca isso diante de Deus. Procure dentro daquilo que a palavra de Deus diz sobre aquele pedido. É um pedido de trabalho, é um pedido que diz respeito a um relacionamento, muitas vezes um pedido que diz respeito a uma reconciliação. Pai, como eu gostaria de ver aquela pessoa, me retratar, me reconciliar. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus mostra que ele tira corações de pedra e coloca ali corações de carne. A palavra de Deus diz: eu irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando os ferrolhos de ferro, despedaçando as portas de bronze. Nossa, quão poderoso é uma pessoa orar acerca de relacionamentos. Oh Deus, por favor, a tua palavra diz assim, assim, assim. Vai adiante, Senhor, de mim, endireitando esses caminhos, Senhor, quebrando esses ferrolhos de ferro desse coração, despedaçando essas portas de bronze desses pensamentos. E aí, de alguma maneira, Deus promover aquele reencontro, promover aquela reconciliação, no nome de Jesus. Então, orar a palavra é poderosíssimo, inclusive sobre as questões financeiras, inclusive sobre as questões da saúde. Muitas pessoas recebem uma má notícia. A própria palavra de Deus diz: aquele que crê não se atemoriza das más notícias. Fez um exame, Salmo 17:2, proceda a sentença de diante da face do Senhor. Vai passar por um médico, Daniel 4:35, que ele, segundo a vontade dele, é ele quem opera nos exércitos dos céus, dos moradores da terra, não há quem possa deter a mão dele, nem questionar o que ele, Deus, faz. É uma questão de soberania de Deus? A palavra de Deus diz: Pai, a tua palavra diz: eu anuncio o fim desde o princípio. As coisas que ainda não sucederam, eu digo. O Senhor diz: o meu desejo subsistirá e farei toda a minha vontade, diz o Senhor. O que eu disse farei, formei um plano e o executarei. Ore a palavra. Agora a questão é: o que nós esperamos de 2023? E eu confesso para você, eu vou ousar dizer que quanto mais nós tivermos esses segredos vivos na nossa vida, no nosso dia a dia, hein? Não é domingo, é no dia a dia. Quanto mais nós tivermos esses segredos no nosso dia a dia, melhor será o nosso ano de 2023. Jesus já fez o que ele tinha que fazer lá, tetelestai, já está consumado. Agora, muitas vezes é o nosso posicionamento diante de Deus que faz toda e total diferença. Ele já fez o dele. Agora acredite, viu? Deus não está brincando de ser Deus, e nem o diabo está brincando de ser diabo. Então não brinque de ser cristão. Não brinque com a vida cristã. Ponto número 1, leia, medite na palavra, memorize a palavra. Ponto 2, ore a palavra. Ponto 3, ore em línguas. Romanos 8, versículos 26 e 27, diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina o coração, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que segundo Deus intercede pelos santos. Existe um aspecto da oração, da intercessão em línguas. Lá em 1 Coríntios 14, os versos 2, o 4, o 14 fala exatamente sobre o que é este falar em línguas. Aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Aquele que ora em línguas não fala aos homens, senão a Deus, porque em espírito fala em mistérios. Então entenda que é muito importante isso. É como carregar o celular. Tenho certeza que você fica chateado quando o celular está ali com 17% igual esse aqui. Espero que dure até o final da pregação.
e aí não está carregado. Então o orar em línguas é sobre isso que nós estamos falando. É como, e a palavra no original fala sobre energos, sobre energia, sobre energia. Você está assistindo uma televisão, ou usando um celular, ou ouvindo em algum lugar, porque há uma energia, há uma pilha, uma bateria, há um energos, que faz com que a gente possa ligar, para ouvir. Então quando nós oramos em línguas, é este o propósito que tem. De nós falarmos diretamente com Deus, de nós intercedermos segundo a vontade de Deus, ou permitirmos que o Espírito Santo de Deus interceda por nós. E eu compartilhei aqui no domingo passado à noite. Olha, quando você de repente estiver ouvindo um louvor e vier uma melodia na sua mente, olha, a palavra de Deus diz ali nos versos 14 e 15, orarei com entendimento e orarei com o Espírito, cantarei com entendimento e também cantarei com o Espírito. Comece a balbuciar, comece a adorar a Deus com essas palavras, naquele ritmo, naquela melodia, e você de repente vai perceber, vai sentir, é claro que não é por aquilo que a gente sente, mas você vai, do alto da cabeça à planta dos pés, esse energos de Deus, essa energia de Deus, este poder de Deus. A própria palavra de Deus diz, né, que há diferenças ou distinção de dons, ministérios, operações, de dons, carismas, ministérios, diaconias e operações, energias. Então orar em línguas é fundamental. Ponto 1, leia e medite na palavra. 2, ore a palavra. 3, ore em línguas. 4, adore a Deus. Salmo 22, 3, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores do seu povo. Acredite, a gente não tem um louvor aqui na igreja para preencher espaço. Olha, a gente tem que preencher aqui uma liturgia, então tem aqui a oração inicial, os cânticos, aí tem a oferta, aí tem a palavra, aí tem a oração e João 7,53. Depois você abre em João 7,53 e veja o que diz. Não é para ter uma liturgia, é porque está escrito: contudo, tu és santo e entronizado entre os louvores do seu povo. Então imagine só você e eu, nós, né, reconstruindo ou construindo. E eu disse reconstruindo porque ele deu uma promessa lá sobre reconstruir o tabernáculo de Davi. A gente outro dia fala sobre isso. Mas quando nós que estamos aqui em cima, né, a banda, entenda, adoramos a Deus aqui, e o povo adora daí, adora daqui de casa, adora de onde tiver. É como se fosse a tampa da arca, o propiciatório. O que era o propiciatório? O sacerdote entrava ali uma vez por ano, com bastante fumaça, pedindo perdão a Deus, colocando o sangue ali na tampa da arca, e ali havia um adorador e outro adorador, um queruv e um outro queruv, ou querubins, adoradores. Então quando nós, de onde nós estamos, é como se nós fôssemos estes adoradores, e quem está ali são os outros adoradores, e a presença de Deus desce no meio dessa adoração. Agora olha que tremendo isso lá na sua casa, lá no seu carro, pode ser dentro do metrô, você pode estar de boca fechada, em atitude de adoração a Deus. Agora, adorar a Deus não é uma questão de cantar, e acredite, hein, você não precisa nem cantar bem, porque não tem nada a ver com cantar, é um estilo de vida adorativa, é adorar a Deus nas finanças com dízimos e ofertas, é adorar a Deus na família com amor, compreensão, respeito e diálogo, é adoração na casa de Deus, julgando o seu irmão maior do que você mesmo. Isso é ter uma vida de adoração a Deus. É claro que nós aqui temos aquelas músicas mais agitadas, porque a palavra de Deus fala sobre isso,
músicas com palmas, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Depois músicas de rendição, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Depois músicas de adorarmos ou agradecermos a Deus por aquilo que Ele faz, a palavra de Deus fala sobre isso. Depois fala sobre a nossa rendição ao ponto de louvar e engrandecer a Deus por aquilo que Ele é, porque isso também está escrito na palavra de Deus. Ponto número 1, leia e medite na palavra, memorize a palavra. 2, ore a palavra. 3, ore em línguas. 4, adore a Deus. 5, posicione-se diante do inimigo pela palavra de Deus. Por isso que é importante ter feito aquilo antes, porque se eu não meditei na palavra, não orei a palavra, não guardei a palavra no meu coração, como é que eu vou resistir ao inimigo pela palavra? Lembre-se, quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele usou 3 expressões. Quais foram? Quem sabe? Pergunta aí para quem está do seu lado. Quais foram? Diz aí, qual foi? Ele disse, está escrito, e disse o versículo. Ele disse, também está escrito, e disse o versículo. E dito está, ou seja, Deus disse. Então não basta só saber o que está escrito, tem que saber o que também está escrito, e tem que saber o que Deus diz sobre aquela situação. Então não é muito difícil em qualquer situação da sua vida, num problema, numa circunstância, você está passando um perrengue, uma situação má, o que a Bíblia diz sobre isso? Pergunte-se. Aí você vai, procura ali um texto bíblico sobre aquela situação e faz aqui o processo, Você vai ler a palavra, encher o coração daquela fé, daquela resposta de Deus para a tua vida, claro, para as nossas vidas. Aí você vai orar a palavra, aí você vai orar em línguas a respeito, porque o Espírito Santo de Deus vai orar de maneira perfeita sobre aquele assunto. Aí você vai se posicionar diante do inimigo dizendo, Satanás, está escrito. Satanás, também está escrito. Satanás, Deus disse. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lembre-se que ele vai fugir, mas qual é a primeira parte? Sujeitai-vos a Deus. Os filhos de Cefo chegaram lá em Atos e disseram lá, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio disse, eu conheço a Jesus. Olha só, eu conheço a Jesus. E bem sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? Ele conhece a Jesus. A própria palavra de Deus diz que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele sabe, ele tem que dobrar na força, porque é obrigado. A gente o faz por adoração, por amor a Deus. E isso, até na nossa questão, numa situação qualquer que você tiver lá expulsando o diabo ali na sua casa, numa situação corriqueira, de um pensamento, Satanás, cai fora, sai no nome de Jesus, está escrito, isso não é verdadeiro, não é honesto, não é justo, não é puro, não é amável, não é de boa fama, não tem louvor nem virtude, sai daqui no nome de Jesus. Ou você começa a adorar a Deus, começa a cantar, aí depois vem aquele pensamento, você acabou de brigar com o seu filho, ou você acabou de brigar com a sua esposa, agora você está aí adorando a Deus, Satanás, sai no nome de Jesus, está escrito, se confessarmos os nossos pecados, o meu Deus, o nosso Deus é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Sai daqui no nome de Jesus. Ou ele volta para te acusar novamente daquele pecado que já foi confessado, Satanás, está escrito. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, está lá em Romanos 8, pode colocar os versos 1 e 2, 10 segredos indispensáveis para um ano transformador. Leia, medite, memorize a palavra, ore em línguas, adore a Deus, posicione-se diante do inimigo pela palavra de Deus. 6, busque, saiba e persevere no propósito de Deus para a sua vida. Salmo 138, 8. Uma das coisas que eu mais conversei com
com pessoas esse ano de 2022 foi sobre propósito. Inclusive, uso essa devocional aqui do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Indico, se você conseguir, está meio esgotado por aí, mas se você conseguir, é de boa, stand-up na Lagoa. Pegou? Pegou. Depois tira um print aí. Busque, saiba, persevere no propósito de Deus para a tua vida. Salmos 138, verso 8 diz: o Senhor aperfeiçoará o que concerne, o que a mim concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Há uma tradução que diz: o Senhor cumprirá sobre a minha vida todo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Saiba. Não sabe? Saiba. Busque. E depois que Ele mostrar, persevere. Permaneça. A própria palavra de Deus diz: aquele que não tomar a sua cruz, a sua renúncia, não é digno dele, daquele que morreu na cruz. Meu irmão, Hebreus 12, versos 1 e 2, diz lá: olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé, e fala para desprezar a afronta. Acredite, você será afrontado em 2023, como provavelmente foi em 2022, 2021, 2020 e sei lá desde quando. Mas a palavra de Deus diz: desprezando a afronta. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ah não, vou lá tirar a satisfação. Ah não, não se diz isso, não se fala aquilo, não se faz o outro. Meu irmão, o que a palavra de Deus diz sobre essa situação? Hebreus 12 diz: olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele desprezou a afronta e suportou a cruz. Ele desprezou a afronta, algumas traduções dizem ignomínia. E ele suportou a renúncia. Ah, mas você não vai fazer nada. Jesus estava lá na cruz, ele não estava fazendo nada. Ah, mas você vai ficar quieto. Jesus estava fazendo o que lá na cruz? Estava quieto. Até a hora que ele teve que falar: está consumado. Até a hora que ele falou: tetelestai. Aí está consumado. Puf. Pronto. Era tudo o que Jesus precisava. Primeiro ponto: leia, medite, memorize a palavra. 2, ore a palavra. 3, ore em línguas. 4, adore a Deus. 5, posicione-se diante do inimigo pela palavra. 6, busque, saiba, persevere no propósito de Deus para a sua vida. 7, esteja na expectativa que Deus revele o que Ele está fazendo. João 5,19 diz: o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, a não ser aquele que ele vira o pai fazendo, porque tudo aquilo que o pai faz, ele faz igualmente. Quer fazer a obra de Deus? A palavra de Deus diz: a obra de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. Quer um ano diferente em 2023? Creia em Jesus que Deus enviou. Como assim creia? Eu já creio em Jesus. Creia na palavra. Então, se a palavra de Deus diz para você ficar quieto, fique quieto. Se a palavra de Deus diz para você dar outra face, dê outra face. Se a palavra de Deus diz para você orar por aqueles que maltratam e perseguem, ore por aqueles que o maltratam e perseguem. Se a palavra de Deus diz para você fazer bem para quem faz mal, obedeça. Se a palavra de Deus diz para você ser dizimista, seja. Se a palavra de Deus diz para você ser ofertante, seja. Se a palavra de Deus diz para você amar as pessoas, ame. Se a palavra de Deus diz para você respeitar as pessoas, respeite. Se a palavra de Deus diz isso e aquilo e mais o outro, faça, pratique isso, aquilo e mais o outro. Tiago 1,22. E sede não somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. Aí uma pessoa chega assim: pastor, estou passando por um problema. Tá, me fala um pouco mais sobre isso. E ele narra aquela história. Entendi. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a estar nessa condição porque Deus está provando o seu caráter, e isso está lá em Deuteronômio 8. Eis que te fiz ter sede, eis que te fiz ter fome, para ver o que estava no seu coração, se você guardaria os meus mandamentos ou não. Você está passando por esse perrengue porque é o diabo,
É o diabo que está te atacando, porque a palavra de Deus diz: o inimigo não vem ensinar a roubar, matar e destruir, ou o ladrão não vem ensinar a roubar, matar e destruir. E Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ou você está passando por esse perrengue porque você semeou errado, plantou errado. Gálatas 6,7, Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E aí? Qual vai ser? Essa ou essa? Qual vai ser? Ah, pastor, eu não sei. Como eu gosto quando a pessoa responde I don't know. Eu não sei. Aí eu pergunto: e se você soubesse? Aí dá a impressão que ele vai dar a resposta: se eu soubesse eu responderia. Mas aí eu pergunto de novo: e se você procurar saber de fato, o que é que você vai encontrar como causa disso? Aí ele para, aí ele pensa. Às vezes eu pergunto assim: escuta, como é que você começou com essa história mesmo? Eita, vai aqui. Como é que você começou essa história mesmo aqui hoje? Ah, então, eu comecei a história porque... Aí ele diz lá o nome de uma pessoa, e que a pessoa pediu para que ele fosse fiador. Só que a palavra de Deus já diz para não ser fiador. Então a palavra já deixa claro: olha, não seja fiador, senão você vai ficar, preso igual um passarinho na mão do caçador. Ah, mas é uma pessoa próxima, uma pessoa querida, é uma pessoa... Tá bom, até nisso a própria palavra de Deus dá uma margem de erro, digamos assim. A palavra de Deus diz assim: olha, não seja fiador se não tem com que pagar. Uma vez um irmãozinho da igreja disse assim para mim: então, Rodão, estou precisando de uma ajuda aí, eu vou virar propaga. Um dos jovens aí, eu vou virar propaga, já consegui lá uma entrevista lá no laboratório, e eu precisava de um carro. Dá para você ser o meu fiador? Eu falei: tá. Eu lembrei do primeiro versículo: não seja fiador. Mas antes de responder não para ele, pessoa que eu gostava, chegado, um bom menino, um bom jovem aqui da igreja e tal. Aí ele chegou, aí eu falei assim para ele: mas e quanto é essa parcela? Ah, essa parcela é tanto para comprar um carro, né? Eu falei assim: olha, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Fulano, a palavra de Deus diz para eu não ser fiador, mas me dá uma margem para eu ser fiador daquilo que eu consigo pagar, porque se você não pagar, eu vou ter que pagar. Não, pastor, mas eu vou pagar. Não, eu sei que você vai pagar, eu estou apenas obedecendo o que Deus disse. E Deus disse para eu só ser fiador daquilo que eu consigo pagar. E juntando o que eu tenho com mais a prestação, com mais aquilo outro, eu não consigo pagar se você não pagar. Agora eu posso fazer uma coisa por você, eu posso orar por você. Aí foi como se eu visse assim ele... Porque às vezes a gente pode querer ser Deus na vida de uma pessoa, né? Jesus amado, fala, Jeová, mas fala forte. E aí então fiz uma oração pelo rapaz, e ele foi embora. Passou um tempo, eu cheguei aqui na igreja, tinha um carro diferente aqui, eu entrei, pipa, de quem era? É esse carro do fulano de tal, ele está lá em cima, já estava lá em cima, lá na sala. Aí eu cheguei: oi, e aí, Rodão, beleza, tal, não sei o que, beleza, tal. Então, pastor, sabe o que aconteceu? Eu falei assim: tá, Deus respondeu a oração. Ué, alguém já te contou? Não, a gente orou. A gente orou. Então a gente pode fazer a oração com fé ou sem fé. Um dia uma senhorinha chegou aqui na frente e falou assim: pastor, eu quero uma oração bem forte. Eu falei: minha irmã, aqui ninguém faz oração fraca não. Como que é a oração forte? Ali, ó, leia a palavra, memorize a palavra, ore em línguas, adore a Deus, expulse o diabo, busque, saiba, permaneça no propósito de Deus e esteja na expectativa que Deus se mostre e se revele. E aí ele contou: olha, passei numa avenida, senti uma inclinação de entrar numa dessas lojas de carro. E ele entrou, chegou lá, explicou a situação. O dono da loja falou assim: eu vou te ajudar, você parece ser um menino bom. Ele vendeu o carro para o jovem aqui da igreja, sem entrada, e ele ficou como fiador do moço. Olha,
Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Aplauda Jesus onde você estiver. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Quer um ano diferente? Leia, medite, memorize a palavra. 2, ore a palavra. 3, ore em línguas. 4, adore a Deus. 5, posicione-se diante do inimigo pela palavra. 6, busque, saiba, persevere no propósito de Deus para a sua vida. 7, esteja na expectativa que Deus se revele, que Deus se mostre, que Deus te use, mas não queira ser Deus na vida das pessoas. 8, mantenha e pratique uma vida constante de vontade oferecida a Deus, de uma vida consagrada a Deus, de uma vontade oferecida a Ele, em jejum. E aí me chama muito a atenção o texto de Isaías 58, e eu não vou ler o texto todo aqui, mas Isaías 58 mostra várias situações e circunstâncias, logo após Deus ter dito assim: porventura não é este o jejum que escolhi? E ele não fala nada de ficar sem comer. Você pode jejuar um grupo de alimentos, você pode jejuar conforme Daniel lá jejuou, você pode jejuar até como Esther jejuou, mas toma cuidado, hein? Esther, Moisés, Jesus, existe uma maneira, um modo, um como. Não comece por esse jejum, não. Você pode jejuar uma das refeições por dia. Você pode jejuar, por exemplo, só tomando líquidos durante um período X, A gente tem um livro da Mary Hick muito bom sobre isso. Pesquise a respeito e, com certeza, na minha opinião, é o melhor livro que eu já vi sobre isso. Agora, olha só, porventura não é este o jejum que escolhi? E aí eu anotei aqui nesse livro da devocional diária, o que ele diz aí em Isaías 58, que solte as ligaduras da impiedade. Tudo isso é considerado jejum, mesmo a pessoa comendo todo dia. Olha só, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados, que despedaces todo o jugo, que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo nu o cubras. Não te escondas daquele que é da tua carne ou da tua família. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, o falar vaidade, inclusive nesse texto aqui diz assim: e a tua cura apressadamente brotarás, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e falar vaidade. Existem pessoas que recebem a cura aqui, vão para casa, começam a falar mal da vida dos outros e a doença volta. É impressionante, porque não é só uma questão física, tem a questão espiritual também, presta atenção nisso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, e desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade no meu dia santo, e chamares ao sábado deleitoso santo do Senhor, digno de honra, e se honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem fazendo, ou querendo fazer a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras, tudo isso é considerado jejum, mesmo a pessoa comendo todo dia. Quais são as bênçãos disso? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante da tua face, a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás e o Senhor te responderás. Está precisando de resposta de oração? Aí Isaías 58, gritarás e lhe dirás: eis-me aqui. Então a tua luz nascerá nas trevas, a tua escuridão será como o meio-dia, o Senhor te guiará continuamente. Está precisando de direção de Deus? Aqui e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas com moradias. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia! Tudo isso está lá em Isaías 58. Comendo feijoada, pizza, o que você quiser. Porque não adianta nada ficar com o estômago vazio e a boca falando mal dos outros.
Adianta muito mais ficar com o estômago cheio e com a boca sem falar da vida dos outros. Isaías 58 está lá escrito. Leia e medite, memorize a palavra, ore em línguas, adore a Deus, posicione-se diante do inimigo pela palavra, busque e saiba e permaneça no propósito de Deus para a tua vida, esteja na expectativa que Deus te use, mantenha a prática constante de uma vida consagrada a Deus, de jejum e de oração, e o nono ponto, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O conjunto pode subir, por favor. Provérbios 4. Essa foi boa, Nick? Não? Não. Tá. Deixa para lá, pessoal. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os fluxos, as saídas de vida. Meu irmão, guarda teu coração, não permita que a tristeza, a indignação, a mágoa, o ressentimento entre no seu coração. Alguém te fez mal? Perdoe logo. Alguém está falando mal? Fala bem. Alguém está te perseguindo, como diz lá o texto bíblico? Ora por ele. Permita que Deus haja nesta situação. Acredite, Deus venceu o mal com o amor. Aprenda a usar o amor incondicional, o amor de Deus como arma de guerra. Eu não estou falando do amor filéu, está lá escrito, olha, veja como ele o amava. Jesus amava a Lázaro, filéu. Claro que ele amava agape ou agapau. Deus amou o mundo, Deus amou Lázaro de tal maneira que enviou Jesus para morrer por ele. Beleza. Mas Jesus também amava Lázaro filéu, como amigo. Agora, aqui, esse vencer pela arma do amor, é vencer com amor incondicional. Tem 4 tipos de amor na palavra de Deus: o agape, o agapau, o filéu, de amigo, o eros, entre cônjuges, e o storge, amor ali de pai para filho, dos pais para os filhos. O amor que vai te fazer vencer o mal com o bem, é o amor incondicional. Aprenda a usar o amor de Deus como arma de guerra. E o 10º ponto, é o melhor de todos. Então, primeiro, leia e medite na palavra, memorize. Ore a palavra. 2, 3, ore em línguas. 4, adore a Deus. 5, posicione-se diante do inimigo, pela palavra de Deus. 6, busque, sabe, permaneça no propósito de Deus para a tua vida. 7, esteja na expectativa que Deus te use, que Deus se revele, que Deus te solicite. Olha, vá lá, ore por aquele, abrace aquele, atenda aquele. Enfim, fale com o outro. 8, mantenha a prática constante de uma vida consagrada e vontade oferecida a Deus em jejum, Isaías 58. 9, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E 10, busca essas 9 práticas todos os dias. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por esse ano de 2023. Te agradecemos pelo ano de 2022. Até naquelas situações em que esperávamos um pão e veio uma pedra. Esperávamos um peixe e veio uma serpente. Esperávamos um ovo e veio um escorpião. Sabemos que nenhuma dessas situações veio de ti, porque tu és um pai amoroso. Mas quão difícil é muitas vezes, Pai, esperar nas circunstâncias, nas pessoas, nas organizações, nos trabalhos, nas empresas, no mercado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ano que terminou. E colocamos, Senhor, diante do Senhor cada um desses passos. E te pedimos ajuda para praticarmos cada um desses passos em 2023, para a tua honra e glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, e todo o povo de Deus diga: glória a Jesus. Mais uma vez, glória a Jesus. E agora para valer, glória a Jesus. Não esqueça, aqui embaixo tem aqui
o QR Code, os números em que você pode servir a Deus com as suas ofertas. Faça isso, coloque em prática, Deus com certeza vai te abençoar grandemente, no nome de Jesus Cristo. Amém.